Bom, pessoal, vamos lá. À medida que o resto do pessoal vai chegando, já tem mais de 70% aí, tocamos ficha. Por que que eu estou batendo tanto nessa questão do 5W2H? Isso aqui seria para ser uma matéria já vista. Porque é muito comum, mas muito comum, de errarem e colocar o que, sair dizendo o que fazer, tá? Então, assim, ó, o que é o que tu deseja com a ação. O como é como tu vai criar dosador, ou, desculpa, comprar dosador, certo? Então, vamos pegar aqui só mais um exemplo. Tem um dosador, o cara... puxa vida. Pois é. Cara, eu não sei, às vezes é engraçado, às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas tudo bem. Bueno, tranquilo, pessoal. Essa parte do plano de ação é importante, ó. O que é evitar a falta de café? Vamos pegar só mais um exemplo aqui para a gente passar. Café fraco, café sem gosto, café forte, mais ou menos o mesmo plano de ação. Água, tá? Água quente ou fria aqui. Então é o que? É evitar preparar café com água fria, certo? É isso o que a gente quer. Como, tá? É adquirir o sistema de controle de temperatura, tá? Uau. Como é que é como é que é o nome do sistema lá? O MIBO, né? MIBO. Tá? Quando? Até o dia 23 do 4 de 20. Quem que vai fazer? Traz aqui o celular, mãe. Quem que vai fazer? O Chico. Tá, pessoal, é o seguinte, ó. Aí eu vou botar uma coisa aqui que eu vou perguntar a vocês. É o Chico, o Toninho e o Bolão, tá? Tem 3 responsáveis aqui, certo? Vocês acham que isso aqui vai dar certo? Tá? O erro comum, cara. Nunca botem mais do que um responsável. Tá? Chat aqui. Tá? Nunca, 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 nunca. Porque é o seguinte, vai chegar pro Chico e vai dizer, não era pro Toninho fazer, vai chegar pro Toninho, não era pro Bolão fazer, vai chegar pro Bolão, não era do Chico, e aí tu não vai ter de quem cobrar. Mesmo que seja o Bolão que tenha que fazer, mesmo que seja o Bolão que tenha que fazer, ele tenha, dependa que o Toninho faça alguma coisa, que o Chico faça alguma coisa, deixa o nome só de um cara, tá? Então, 2 coisas assim, só para a gente fechar aqui, do plano de ação. Uma, o que é o que tu quer. E o quem, tá? É uma pessoa só. Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, do FEMEA, a princípio, é isso, tá? Agora, nós vamos entrar num outro tema, que é bem interessante. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas bem aplicado. Só deixa eu responder aqui. Tá. O tema aqui é o seguinte: processo de aprendizagem A3. Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar novamente a tela. Essa aqui. Alguém já ouviu falar no processo de aprendizagem A3? É uma ferramenta derivada do sistema Toyota de produção. Ele usa uma lógica muito parecida com a do MASP, tá? Só que ele é mais simples. Vocês estão vendo a tela inteira aqui? Deixa eu compartilhar de novo, que às vezes eu me passo aqui. Deixa eu dar aqui. Tá? Então, como é que funciona?
tá? Esse se chama o processo de aprendizagem A3, certo? Tem um livro agora que é o Lean Manufacturing, capa verde, agora não me recordo o cara que escreveu, não é Xingo, não é nenhum desses aí, depois eu vejo, eu li já esse livro, agora só não me lembro quem é que foi o cara que escreveu, tá? O que que acontece, tá? Maslow fala o seguinte: quando falamos sobre as necessidades dos seres humanos, estamos falando sobre a essência de suas vidas, certo? E aí a gente tem, você já deve ter visto em algumas outras disciplinas, tá? A pirâmide de Maslow, tá? Que começa a elencar todas as necessidades, né? Primeiro, necessidade, a base da pirâmide, principalmente quando a gente nasce lá, é a alimentação, a defesa do corpo, o abrigo contra o frio, a fome, enfim, a necessidade da troca quando está sujo, esse tipo de coisa aí das necessidades naturais, certo? Então é a base, né? É a questão do pai ali. Depois começa a subir na pirâmide, onde a gente tem questão relacionada à proteção, estabilidade no lar, estabilidade no emprego, certo? Então é a parte das seguranças, aonde a gente começa, além das questões fisiológicas, ter algumas questões aí relacionadas ao nosso bem-estar, né? Não vou falar nem de conforto, de bem-estar. Subindo na sequência, tá? A gente tem a questão mais relacionada às ligações sociais. Então, a aceitação, né? Fazer parte de grupos, amizades, pertencer a um grupo, enfim, começa a parte relacionada à sociedade. Depois, começando, subindo ainda na pirâmide, tem a questão muito relacionada ao status, que é a independência, o poder, a autoconfiança, coisas relacionadas à motivação, né, em todos os sentidos, a poder, esse tipo de coisa. E, por último, né, a realização, que é a realização de ideias, busca do controle emocional, enfim. Então, essa é a pirâmide de Maslow, certo? Então, o que que acontece? Considerando duas ou mais necessidades simultaneamente, o indivíduo atenderá primeiro o nível de mais baixo para depois ir subindo, certo? E aí a vida é assim, né? A gente começa com necessidades fisiológicas, com a dependência de pessoas para necessidades fisiológicas, quando a gente nasce, e termina também aqui. É um ciclo, né? Quando a gente fica muito velho lá, começa a depender dos outros, tem problemas de saúde e tudo é um ciclo, né? E a evolução do conceito, né, do pensamento enxuto, porque todas essas ferramentas que a gente está vendo, elas são derivadas do sistema Toyota, que foi um sistema criado pós Segunda Guerra Mundial, quando houve uma crise, né, e as crises também, elas sempre têm uma conotação ruim, como a gente está passando agora, mas os principais saltos que existem na história da humanidade, eles vêm principalmente em momentos pós-crise, porque a mudança é difícil ela acontecer ao natural, ela sempre acontece, ou geralmente, na grande maioria das vezes, ela acontece de uma necessidade, certo? De uma necessidade. Então, o que que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve bastante problema relativo à falta de recursos, né? E aí começou um novo sistema, né? E tudo isso foi derivado, tá, do Taylor, né? O que que o Taylor propôs, tá? Para a gente recordar um pouquinho a história. O Taylor propôs, antes a produção era artesanal, então o cara começava a fazer por exemplo, um veículo, qualquer coisa, ele fazia de cabo a rabo. O Taylor, Frederick Winslow Taylor, que foi da família lá da Quaker, foi o cara que propôs a divisão das atividades. Então, ele pegou e disse o seguinte, ó, bom, em vez de uma pessoa fazer todo o processo artesanal de produção de um produto, para eu ganhar velocidade, eu vou ter que dividir cada pessoa, cada etapa faz uma parte do processo, certo? Depois veio o Fayol, na sequência, que começou a trabalhar
não só essa lógica mecanicista de divisão de atividades, mas também a parte estratégica das empresas, com a criação de organograma, com criações de funções administrativas. Então, foi um cara que colaborou muito com essa questão relacionada à administração, certo? E o Ford se apropriou, vamos dizer, de certa forma, dos conceitos do Taylor, porque ele criou a linha de produção do Fayol para ter uma organização com hierarquia, com chefe, com estratégia, e também de um outro cara que não está aqui, de um casal, que é o casal Gilbert, foi o Frank e a Lillian Gilbert, que foram os caras que, dentro de cada operação já dividida, eles começaram a mapear e analisar todos os movimentos através do uso de lanternas. E aí eles começaram a fazer um mapeamento para ver quanto que uma pessoa perdia de tempo em deslocamento dentro de cada atividade. Então, o Ford colocou tudo isso e a principal colaboração do Ford também foi a questão da padronização. E aí ele chegou ao modelo T, porque antes do modelo T ele criou o Ford modelo A, B, C, D, até chegar ao modelo T. O modelo T foi um carro bastante compacto em termos de número de peças, certo? Então, ele tinha, por exemplo, no motor, eram 4 tipos de parafuso, ele compactou bastante, né? Então, ele padronizou, certo? E depois disso tudo, tá? O que aconteceu? Em 1950, pós Segunda Guerra Mundial, aí essa dupla aqui, o vice-presidente da Toyota e o outro, um consultor de empresas, eles começaram a criar um sistema de produção, tá? Baseado nos conceitos dessa turma aqui, principalmente do Ford, que reuniu os conceitos dos demais, tá? Só que esses caras aqui, eles usaram, além dos conceitos, também toda a parte relacionada à qualidade. Então, porque no modelo do Ford, o que acontece? A pessoa ela tinha um trabalho e uma função extremamente mecânica. Tanto é, eu não sei quem de vocês já pôde ter a oportunidade de assistir o filme do Tempos Modernos, do Charles Chaplin. O filme dos Tempos Modernos, do Chaplin, é uma sátira à linha de produção do Ford. Mas, obviamente, ele conseguiu resultados excelentes. Por quê? Porque ele determinou que a linha ia trabalhar com uma velocidade, ia sair um carro a cada tantos minutos, tá? E o que acontece? Só que as pessoas muitas vezes não conseguiam aguentar esse ritmo, certo? E aí, já em 1950, começou a usar tudo isso, que teve coisas boas aqui, muito, mais os conceitos de qualidade para criar o sistema de produção enxuta. Então, tiveram vários autores que começaram a criar metodologias também nessa época, aí, pós-Segunda Guerra Mundial, que nem aqui o Masaki Yami, que foi o cara que criou o Kaizen, o Ishikawa, que criou os círculos de controle de qualidade, principalmente a ferramenta que leva o sobrenome dele, né, do Kaoru Ishikawa, o diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta de análise de problemas, né? O Philip Crosby, que trabalhou o conceito de zero defeito, o Deming, que foi o pai lá do PDCA, tá? que roda em cima da maioria das outras metodologias e ferramentas, e o Juran, que é o cara que trabalha a parte de qualidade desde o projeto. Tá? Então, tudo isso começou a criar um corpo, certo? E em 1990, não faz tanto tempo atrás, 2 caras, um chamado Womack e o outro Jones, eles criaram o pensamento enxuto Lean, tá? Que eles têm até os livros lá do mapeamento da cadeia de valor, tá? Para ver o que é que realmente agrega valor para o cliente e o que é perda, certo? Porque a base do sistema Toyota é separar o que é perda do que é agregação de valor e ter isso claro e trabalhar para continuamente ir reduzindo as perdas no processo, tá? E tudo isso junto com conceitos de qualidade, porque
uma das principais perdas nos processos é perda por qualidade. Quando a gente fala de perda por qualidade, não é só a perda da qualidade da peça morta, mas sim a perda no sentido do processo instável, ou seja, às vezes o cara produz mais, às vezes produz menos, às vezes erra uma regulagem, enfim, a falta de padrão, tá, leva a problemas de qualidade, certo? Então, essa história da evolução do conceito do pensamento enxuto, tá? Então, o que acontece, certo? Existem 5 princípios, tá, que o pensamento enxuto propõe, que é o primeiro dele, especificação do valor. O que é especificação do valor? O que o cliente acha e percebe que é valor num produto, certo? Vou pegar o caso do café, tá? Tu vai numa cafeteria de manhã cedo lá e pede lá um croissant e um café. O que é valor para ti? O café na temperatura correta, eu vou dizer no meu ponto de vista. Cada um tem a sua análise de valor, tá? Por exemplo, eu não gosto de tomar café muito quente. Chega a me deixar irritado, porque tu vai tomar, queima a língua, aquele negócio, fica a língua amortecida lá o resto do dia, tá? Então, um café mais forte, então um café na temperatura adequada, mais forte, eu gosto, tá? O croissant também não muito quente, na temperatura ideal, certo? Com o que tiver dentro ali, chocolate ou queijo, o que for lá, derretido, certo? Então, isso é valor. Um ambiente limpo, uma mesa limpa, que não tem lá farelo, um chão limpo, um ambiente claro. Então, tudo isso são valores. E, obviamente, um preço condizente com essa proposta. Tá? Depois, identificação da cadeia de valor. Aí é o mapeamento de todas as etapas, porque uma série de etapas são realizadas, mas não adicionam valor para o cliente. Tá? Algumas são perdas e algumas são necessárias, certo? Como, por exemplo, na questão do café, o procedimento lá, de repente, de tu abrir o gás e tal, uma questão de segurança, não adiciona valor, mas é necessário, certo? O que adiciona valor é o aquecimento na temperatura correta. Tá? O outro princípio, o fluxo, fazer fluir, certo? Isso é extremamente importante. E aí agora, com essa questão que teve do coronavírus, aí a gente experimentou algumas mudanças, e uma dessas mudanças foi para a gente ter uma maior distanciamento entre as pessoas no almoço. Tá? Então, o que a gente fez? A gente colocou, em vez de era antes uma turma só, a gente dividiu em 4. E com um espaçamento de 15 minutos entre turmas. E, cara, funcionou muito bem, porque a gente conseguiu, fica praticamente uma pessoa em cada mesa, tá? E fica bem fluido, assim. Enquanto uma turma está saindo, a outra está entrando, e ficou bem mais tranquilo, assim, se perde menos tempo na fila. O quarto princípio, uma produção puxada, certo? Ao invés de empurrada. O que quer dizer uma produção puxada? Eu vendo para produzir. Eu só produzo o que eu me comprometi a entregar com o cliente, tá? Isso é o conceito da produção puxada. E eu só deixo no fluxo produtivo a quantidade correta para produzir o que foi vendido, certo? Eu só vou ter estoque em processo na frente de um equipamento se esse equipamento for uma restrição, e aí eu tenho que proteger ele de eventuais paradas em outros equipamentos antes dele, tá? Ou se eu tenho uma outra condição que é um setup, um tempo de preparação grande de equipamento, ou uma terceira condição, eu tenho uma quantidade econômica para produzir, vinculada, por exemplo, energia, um tratamento térmico. Se eu fizer uma peça, ou se eu fizer 1000 peças, o custo de energia elétrica e o custo de produtos químicos vai ser o mesmo. Então, eu tenho que ter um lote mínimo para diluir o custo da operação. Tá?
esses são os 3 principais motivos para se ter estoque entre operações, certo? Não vejo nenhum outro motivo fora esses 3. Se vocês tiverem alguma coisa, quiserem falar, falem, fica à vontade, ou até escrevam aqui que fica piscando para mim, eu paro e olho ali. Pode ser que às vezes eu me passe e esqueça de algum ponto. Tá? E por último, para levar à perfeição, certo? Então, o que é especificação de valor? Tá? Por que eu estou falando tudo isso? É importante ter isso em mente, porque quando a gente for fazer o A3, a gente vai buscar o máximo em agregação de valor e o mínimo em perda, certo? Ou seja, deixar que a operação fique o mais eficiente possível, não em termos de rendimento, e sim de fazer exatamente o que o cliente quiser no tempo correto e reduzir ao máximo as perdas. Certo? Bom, especificação de valor. O significado de valor está relacionado às características do produto ou serviço para a sua transformação. Especificá-lo adequadamente permitirá a identificação das atividades que contribuem para que o produto ou serviço seja executado de forma enxuta. O que não é valor deve ser considerado como desperdício e, portanto, deve ser eliminado da sistemática e continuamente do fluxo, certo? Então, eu tenho aqui a entrada, certo? As necessidades e requisitos dos clientes, a atividade, o que agrega valor e a saída. O resto, perda, certo? Então, passo 2, mapeamento da cadeia de valor. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram alguma disciplina, eu acho que é em sistemas avançados de produção, alguma coisa assim, mapeamento da cadeia de valor? Não sei se vocês já fizeram essa disciplina. Eu não sei se é para todos os cursos, tá? Mas é uma ferramenta, uma metodologia bem interessante e importante, tá? Não. Mas é uma mapeamento da cadeia de valor, não faz parte do contexto aqui da disciplina. Eu vou passar porque é importante, porque tu produz qualidade e a qualidade está relacionada a tu fazer o que o cliente considera que seja importante, né? Porque na realidade, assim, quando tu compra um produto, tu paga por tudo. Tu paga pela eficiência e tu também paga pela ineficiência, certo? Então, o que é eficiência? Eu vou comprar, vou dar o exemplo de novo da cafeteria. Eu vou lá sentar e tomar um café. A eficiência é o leite, a mistura do café, né, a preparação correta, o aquecimento correto, o preparo correto. O resto é perda, tá? Se tem mais gente que o necessário, vai estar no custo do produto e no preço de venda, mas isso aí está comendo margem, certo? Ou se alguém criar um sistema mais eficiente que o meu, eu vou perder. Tá? Quem viu ali o filme da criação do McDonald's lá, Fome de Poder, não sei se alguém viu esse filme. Tá? Esse filme, na realidade, os caras colocam em xeque todo um sistema de produção, de preparação de lanches. Então, se passa também ali depois dos anos 50, aonde o cara... A história toda, né? Não sei se alguém viu o filme, eu vou só contar um pouquinho da história para entender o que é agregação de valor e que diferença isso faz. Então, o cara é um vendedor de uma máquina de fazer milkshake. E é um trambolho de uma máquina. Então, ele começa a bater perna em tudo que é lanchonete, oferecer a máquina, com discurso, e a máquina vai produzir mais milkshake, produzindo mais milkshake, o custo baixa, e o custo baixando, pode colocar um milkshake com um preço mais agressivo e ganhar no volume, papapá, e, cara, o cara bate, e não tem sucesso. Aí ele vai, daqui a pouco liga a secretária dele e diz assim, vendemos 6 máquinas para um cliente lá do outro lado. Ele estava,
por exemplo, lá em Nova York, no lado leste, e era lá na Califórnia, vendeu 6 marcas. Não pode ser, por telefone. Não, liga para lá para ver se está certo. Aí o cara liga lá, não, acho que houve um engano aí e tal, porque vocês encomendaram 6 máquinas de fazer milkshake. Aí os caras, meio que uma bagunça assim, não, só um pouquinho. Ah, senhor, realmente, o senhor me desculpa que houve um engano. Não são 6 máquinas, são 8 que a gente precisa. Consegue mais 2? Aí o cara fecha o carro e vai lá para conhecer essa lanchonete. Chegando lá nessa lanchonete, ele entra na fila. Ele estava acostumado a esperar 30, 40 minutos os caras fazerem um lanche, né? E o lanche levava no carro. Ele entra na fila e diz, eu quero um hambúrguer tal e um refrigerante. E ele dá um passo para o lado, assim, questão de segundos, os caras servem. Aí ele fica pasmo, assim, tá, mas já é o meu? Sim, é o teu. E onde é que eu como? O senhor come onde quiser. Quer comer no carro, quer comer na praça, quer comer na sua casa. O senhor come onde quiser. E aí ele vai entender como é que funciona. E aí começa a contar toda a história. E realmente o que os caras aplicaram para conseguir essa velocidade foi a padronização e a redução máxima das perdas, adicionando um alto volume de produção. Então os caras tinham quantidade certa de picles, tinham tempo certo ali para fritar o bife. Tipo, tava tudo, era um reloginho. Eles fizeram isso em uma quadra de basquete, fazendo ensaios com o tempo, e eles estabeleceram um sistema que basicamente de entrar o hambúrguer até sair era muito pouca perda, certo? E aí eles ganharam muito com isso, aí abriram franquias, e bom, é a potência que é hoje, e uma das marcas pioneiras aí no processo de fast food, certo? Então, a agregação de valor é isso. E isso realmente encantou ele como cliente, porque ele foi um cara que girou muito o território lá em várias lanchonetes, e ele ficava aborrecido de ficar esperando no sol, no calor, até ficar pronto o lanche dele. E quando ele viu aquilo, ele ficou fascinado. E aí ele entra de sócio com os caras, e aí o filme vocês podem assistir quando vocês tiverem um tempo, é bem interessante, principalmente para quem trabalha com produção. Tá? O segundo, e aí quem fala muito, os autores que defendem muito essa questão da cadeia de valor aqui, é o Hooker e o Schock, que é uma análise, mapeamento do fluxo de valor. Tá? Em inglês é Value Streaming Map. Tá? Em português é o mapeamento do fluxo de valor. É uma ferramenta bem interessante, não só para quem faz engenharia de produção, mas também para qualquer outro curso. Aqui a 10 minutos vai derrubar, mas vamos lá que em 10 minutos a gente faz bastante coisa. Tá? Então, o que quer dizer? Mapeamento da cadeia de valor, tá? Na visão de serviço, é o conjunto de todas as etapas específicas necessárias para que seja gerado um valor pelo qual o mercado, o cliente, esteja disposto a pagar, certo? Fluxo de valor A. Então, tu vê que o cara bota o pedido, 2 dias o cara faz uma operação, espera mais um dia para o outro fazer a operação, espera mais ou 5 dias para o outro fazer uma operação, espera mais 3 dias para o outro fazer outra operação e entregar até o chefe. E assim que é um... Se tu for analisar a taxa de agregação de valor, ou seja, quanto tempo os caras ficaram trabalhando desde que o cliente pediu até chegar de novo dele, é 0,033 nesse exemplo. Tá? Mas o que realmente agregou valor, tá? São as operações. Essas esperas aqui são perdas. E perdas não é só no sentido de perda de tempo. Perda de tempo também é perda de qualidade no processo. Certo? Quando tu tem, na realidade, para fazer cada uma hora, meia hora, 1h30. Então, 1 hora com mais meia hora, 1h30, com mais 1h30, 3 horas. 3 horas, só que do cara pedir até chegar para ele de novo, foi 2, 3, 8, 11 dias e 3 horas. Então, 3 horas sobre 11 dias é uma taxa de agregação de valor de 0,03, porque 11 dias é 11 vezes 24. 11 vezes 24 dá 240, mais 24 dá 264 horas. Então, 3 dividido por 264, essa é a taxa de agregação de valor. É assim que calcula a taxa de agregação de valor. Certo? E aí,
eu convido vocês para refletir um pouco. Quanto que é na empresa de vocês? Eu já medi. E quando tu chega a números assim na faixa de 1, 2%, até menos, não é de se espantar. Desde que a peça começou, ou o serviço, até chegar no cliente, é isso aí. Então, você vê a quantidade de espaço e de possibilidades de melhoria no processo que existe, certo? Fluxo de informações e fluxo de materiais, certo? Lead time, 91 horas. Tá? Então, o quinto princípio, fazer fluir, certo? Fazer fluir significa identificar, eliminar as perdas existentes no fluxo desenhado, possibilitando a redução da sistemática do lead time. Lead time é o tempo desde que o cara pediu até o cliente receber, global do produto ou serviço. Então, se for analisar, tá? Se o cara demorar um dia, certo? E ele demorar 1h30, então 3 horas sobre 8 horas dá aí uns 20, aqui tá errado, uns 27%, tá? Muda tudo, né? É só a questão seguinte, ó, esse cara fez, já passou para esse fez, já passou para esse fez, já ficou para esse. Então, a peça ou o produto não fica parado. E isso é importante não só como elemento ganhador de pedido, prazo de entrega, mas também como redução de custo, porque quanto mais tu gira a máquina, quanto mais tu consegue produzir, melhor o teu fluxo de caixa, melhor o teu ganho, melhor o teu lucro líquido, menor vai ser a tua despesa operacional. Tá? Então, todos os indicadores conspiram a favor. Quarto princípio, produção puxada. A produção puxada é vital para a implementação do sistema enxuto. Significa que um processo só deve produzir um bem ou serviço quando o cliente da etapa posterior solicitar, certo? Quando isso ocorrer, a fabricação deve ser realizada rapidamente. Fazer com que os produtos inúteis fluam rapidamente somente gera mais desperdício. Ou seja, eu só vou fazer a minha operação, esse é o princípio do Kanban, tá? Eu não vou entrar aqui na questão do Kanban pelo seguinte, mas eu só vou fazer a operação quando este cara aqui, o P2, pedir para o P1, eu preciso de peça. O cara faz e ele pega, tá? Ou seja, ele pega desse estoque, esse pequeno estoque aqui e repõe para esse pequeno estoque. Quando o P3 precisa, ele pega aqui do P2 essa peça e ele só produz o equivalente para colocar aquela para reposição. Se foi decidido que 2 peças vai ficar na frente e só 2 peças vai ficar na frente de cada operação, ele vai produzir nessa lógica, certo? Então, estabelecer a sequência ideal para a máxima utilização dos recursos, certo? E, por último, a perfeição, que é o processo de redução de esforços, tempo, espaço, custos e erros, é definido sempre, é infinito, desculpa. Sempre será possível especificar melhor o valor, eliminar desperdícios ao longo da cadeia, suprir obstáculos que interrompam o fluxo ou o produto, certo? E aí é que entra o processo A3, que roda em cima da metodologia do PDCA, certo? Então, é isso que nós vamos estudar na aula de hoje aqui. Tá? Então, vamos entrar agora no gerenciamento para o aprendizado, o A3. Por que ele é A3? Porque tu faz todo esse processo, e aí eu acabei não postando, porque eu baixei, eu peguei os arquivos hoje, mas eu vou deixar postado ali para vocês. Tu roda todo o processo em cima de uma folha do tamanho A3. E uma folha do tamanho A3 são 2 folhas A4. Ou seja, 210 mais 210, 420 por 297. E aí tu faz todo esse processo nessa folha. Certo? Deixa eu ajeitar o fio aqui. Então, é difícil tratar A3 apenas como uma novidade. Esse é o cara, o Licker, né, que falou. Seu uso torna-se uma ordem da administração.
todos aprendem como fazê-lo e gastam muito tempo produzindo gráficos elaborados, juntando cada vez mais informação na página. Não é esse o objetivo. O objetivo é comunicar, obter consenso, resolver o problema e atingir resultados, certo? Então, como é que funciona o mapa A3? Tá? É uma gestão visual. E aí é importante, isso também foi criado, foi proposto muito pelo sistema Toyota, a questão da gestão à vista, da gestão visual. Porque aquilo que tu não enxerga, tu não lembra. Aquilo que tu enxerga, tu lembra. Então, tudo que tu puder colocar, obviamente, né, de uma forma, como é que eu vou dizer assim, bem resumida e objetiva na fábrica visualmente, e que tu faça cima daquilo, é importante, tá? Por isso que o A3, ele é, vamos dizer assim, um MASP, uma metodologia de análise e solução de problemas, de uma forma bastante resumida e compacta, tá? Embora o A3 seja uma ferramenta para completa efetivação de melhorias globais ou locais, sua principal função consiste em manter a equipe focada sobre um determinado problema ou conjunto de problemas, garantindo a participação tanto na elaboração da solução como na implementação dela. Por isso que o A3, ele é, assim como o FEMEA, assim como o QFD, assim como todas as metodologias e ferramentas da qualidade, não são de aplicação individual, e sim de aplicação em equipe. Sempre com times. Então, qualidade, dificilmente, processos no sentido da melhoria de qualidade numa empresa se fazem de forma isolada. E aí tem uma discussão, tá? Falta um minuto, daqui a pouco vai derrubar. Antes de a gente entrar, eu também quero falar um pouquinho. Uma discussão do seguinte: processo e qualidade são coisas que se administram separadamente dentro da empresa? Depende do contexto. Eu, particularmente, tento aproximar isso junto, porque processos de engenharia de processos, melhoria de processos, está muito vinculado à questão da qualidade, tá? A questão da qualidade, ela é diferente no sentido de se tu tiver uma inspeção que libera aquilo ou não, tá? Aí o pessoal já vai acabar aqui, então eu vou derrubar todo mundo aqui para não ficar no meio e já chamo de novo aí, certo? Beleza. End the meeting e já vou chamar de novo aqui, já vai estar acabando.